Boa noite. 21 de abril, dia de Tiradentes, marca também esta semana os 20 anos da morte de Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral do período militar. Tancredo morreu antes de tomar posse, deixando o país perplexo e com medo de um golpe. Mas a nova república vingou e o Brasil seguiu o caminho que naquele momento se abria para a redemocratização. Nesses 20 anos de mudanças políticas, um rapaz que antes era apenas o neto, secretário de Tancredo, assumiu a herança política do avô e vem fazendo uma carreira bem parecida. Só falta a presidência da República. O Roda Viva entrevista esta noite Aécio Neves, governador de Minas Gerais, uma das lideranças nacionais do PSDB. Aos 45 anos, Aécio Neves da Cunha é uma das jovens lideranças políticas do país. Mineiro de Belo Horizonte, formado em economia, seu destino seria outro não fosse o avô materno. Tancredo Neves estava começando a campanha para governador de Minas na eleição de 82, quando convocou o neto como secretário particular. Figura de peso na política nacional, habilidoso e conciliador, Tancredo elegeu-se e logo passou a lutar a seu modo pelo fim do regime militar. Com a derrota da emenda das eleições diretas, foi para o colégio eleitoral. Eleito, morreu sem tomar posse num dos episódios mais dramáticos da história política do país. Aécio perdeu o avô, mas acabou assumindo parte de sua herança política e com ela construiu uma carreira pública precoce. Aos 26 anos, em 86, tornou-se deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais, com a maior votação no estado. Reelegeu-se outras 3 vezes e, em 2001, assumiu a presidência da Câmara Federal. No ano seguinte, tornou-se governador. Influente, Aécio recolocou Minas num lugar de destaque na política nacional. Articulador e cauteloso como avô, parece disposto a trilhar o caminho que já levou 8 mineiros à presidência da República. Para entrevistar o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, nós convidamos Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo, Carlos Marque, coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo, Tereza Cruvinel, colunista de política do jornal O Globo, Josemar Gimenez, diretor de redação dos jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, Mauro Salles, publicitário, diretor da consultoria interamericana e publisher da agência Salles Norton, Maurício Dias, diretor de redação adjunto da revista Carta Capital, e Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura. E, a partir de hoje, temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, que retorna ao Roda Viva com seus desenhos, flagrando e registrando com seu traço de humor os momentos da entrevista desta noite. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone a gente vai mostrar aí na tela, 0 operadora 11 3252 6525. O fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, governador. Boa noite, Paulo. É um prazer novamente estar aqui com vocês no Roda Viva. Prazer é nosso. No Jornal Nacional, agora há pouco, uma nota assinada pelos filhos do ex-presidente Tancredo, Inês Maria do Carmo e Tancredo Augusto Tolentino Neves, desmente a reportagem publicada ou exibida ontem no programa Fantástico da Rede Globo. A nota contesta a informação dada pela matéria de que o ex-presidente sofria de crises de bacteremia. Diz ainda ser mentirosa a afirmação do médico Jorge Washington da Cunha de que Tancredo estava doente havia cerca de 1 ano e que tomava 6 medicamentos diariamente contra as crises, receitados por um balconista de São João del Rei. A família afirma que as informações beiram o ridículo, lamenta também as informações do infectologista Davi Uip, diz que, enfim, os médicos citados, os outros médicos citados, o cirurgião Pinheiro da Rocha e o patologista Elcio Miziara, foram processados pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Enfim, finalmente a nota diz que 20 anos depois os médicos continuam faltando com um elemento básico do exercício de sua profissão, que é o respeito ao paciente. Então eu começo o programa perguntando como é que o senhor encarou a reportagem e essa nota da família. Na verdade, Paulo, eu vou me permitir nessa, vamos chamar de primeira etapa do programa, respondendo não como governador do Estado, mas como alguém que viveu muito de perto todo esse episódio, e sempre para nós é muito doloroso voltar a isso. Confesso a você que eu preferiria que nesses 20 anos nós estivéssemos lembrando do legado, enfim, falando daquela que foi talvez a mais bem construída articulação política da história contemporânea. Faremos isso no programa também. Contemporânea do país, né, e que possibilitou que o Brasil hoje escolha ele próprio o seu destino através das instituições democráticas absolutamente sólidas. Mas é natural que, já que essa não foi a abordagem feita ontem, no domingo à noite, por um programa de grande audiência, que nós voltemos a esse tema. Eu não sou médico, Paulo, como você sabe, então eu tenho um cuidado enorme em adentrar nas questões mais específicas, enfim, que devem ser
discutidas pelos especialistas. E é por isso que eu fico, no primeiro momento, com a avaliação do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que condenou por procedimentos inadequados 2 dos médicos que ali trataram do presidente Tancredo. Não cabe a mim dizer se o desfecho, a morte do presidente Tancredo, foi em função de um procedimento adequado em Brasília ou em São Paulo. Isso eu continuo dizendo que prefiro deixar ao julgamento dos especialistas o que já ocorreu. Mas é realmente para nós extremamente decepcionante ver que num momento como esse é dado espaço a algumas pessoas, alguns desses médicos, não os que você cita, mas alguns que apareceram na reportagem do Fantástico. Nenhum de nós da família do presidente Tancredo Neves teve com ele qualquer contato, sequer os conhecia de vista. Eu ali excluo o doutor Uípe, que nós conhecemos e respeito como médico, que traz uma opinião diferente daquela que ouvimos durante todos os momentos do início do tratamento do presidente Tancredo, de que ele se recuperaria. Eu próprio, após a cirurgia em Brasília, numa reunião com os médicos após o procedimento, transmiti à opinião pública, e isso foi inclusive trazido novamente essas imagens, a posição dos médicos, de qual era o diagnóstico. A informação do divertículo de Meckel. Do divertículo de Meckel, e que o Tancredo poderia inclusive tomar posse no dia seguinte. Eu transmiti exatamente o que os médicos me disseram. Talvez esse tenha sido um pouco o nosso erro. Nós confiamos todo o tempo, de forma absolutamente integral, no diagnóstico dos médicos. Num determinado momento em que sentimos que em Brasília faltava um pouco de confiança, né, nesse encaminhamento, os próprios médicos já abdicavam da continuidade do tratamento, nós transferimos o presidente Tancredo para São Paulo. Mas o que nos chamou a atenção e gerou essa reação absolutamente natural da nossa família, como geraria da sua, de qualquer um, vemos pessoas, repito, com as quais nós não tivemos qualquer contato durante todo o tratamento do presidente e ao longo da nossa vida, afirmarem que o Tancredo estava doente há um ano, que tomava 6 medicamentos receitados por um balconista, um farmacêutico de São João del Rei, algo absolutamente irresponsável, né? E eu repito aquilo que está na nota assinada pelos filhos do presidente Tancredo, não por mim, mas representando toda a família, de que são informações absolutamente absurdas e irresponsáveis. Eu me lembro, me permito, nesse episódio, de uma charge do Milor, na época ainda do tratamento do presidente Tancredo, que me permita trazê-la aqui agora, que me parece, enfim, atual. O Milor, no momento em que todos os jornais do Brasil deram como manchete que os médicos identificam bactéria oportunista no organismo do presidente Tancredo. O Milor repetiu essa manchete numa charge e colocou embaixo dizendo o seguinte: essa é a opinião dos médicos sobre as bactérias. Resta saber qual a opinião das bactérias sobre os médicos. Eu acho que é muito oportuna essa lembrança. Essa questão, quando o senhor fala, Maurício, essa questão dos dois médicos, o Misiara, que é o patologista, e o Rocha, o Piero, já essa questão do Distrito Federal, do Conselho de Medicina. Agora, eu pergunto, senhor, essa questão da diverticulite, exatamente, ela foi discutida na época, não falar que era um mioma, um tumor benigno, nada disso aconteceu? O que levou? E esse otimismo era passado o tempo inteiro para a família? Como é que a família encarou isso? Conosco, em nenhum momento, houve nenhuma reunião de discussão sobre o que escrevesse no laudo, né? O que nós recebemos logo após a cirurgia era o diagnóstico anterior, que era um divertículo. Isso era um tumor benigno no chamado, enfim, o nome dado era divertículo de Meckel, se não me engano. Para nós jamais foi colocado, não, opte por esse ou por aquele, enfim, ou por essa ou por aquela expressão. Para nós, naquele momento, Josemar, nós já não estávamos mais aí, sabe, tão vivendo aquela coisa do presidente que estava internado. Para nós era o avô, era o pai, era o irmão, era o tio. Era um familiar que estava ali, enfim, num momento dramático, e que os médicos traziam em relação a ele um diagnóstico extremamente positivo. Nós ouvimos nessa mesma matéria Fantástico um depoimento do Dr. Pinotti, que foi quem assumiu a responsabilidade pelo tratamento, né, dizendo que o Tancredo em uma semana estaria em condição de tomar posse. Nós acompanhamos, enfim, colocamos o Tancredo nas mãos dos médicos que achávamos os mais capazes, jamais os culpamos pelo desfecho, mas nós temos que reagir com muito vigor quando assistimos realmente a um oportunismo dessa natureza, repito, de médicos que não tiveram responsabilidade maior no tratamento, já que aqueles que tiveram essa responsabilidade, sobretudo em São Paulo, pela informação que eu tenho, se negaram, inclusive, a dar depoimentos a respeito daquele tratamento. Governador, por favor. Maurício, depois Tereza. Eu reli agora uma entrevista que o senhor deu logo depois da morte do Dr. Tancredo para o Jornal do Brasil.
E o senhor dizia que, naquela entrevista, que primeiro tinha anotações importantes sobre aquele episódio, e que julgava ter havido incompetência dos médicos. O senhor estava ali no calor do impacto, da emoção, ou o senhor retocaria o adjetivo usado e se o senhor pretende algum dia revelar alguma coisa nova sobre esse episódio? Ô Maurício, olha, eu não tenho nenhuma bomba nova para dizer. Essa questão tem um componente, inclusive, de alguma forma, um pouco folclórico, né? Eu ando por esse país inteiro. Até hoje eu encontro gente que querem saber se o Tancredo levou foi um tiro ou se foi uma facada, né? Isso entrou um pouco no imaginário. No imaginário popular. O que houve, e o que eu dizia naquele momento, a impressão que eu tinha naquele momento, eu não tenho por que fazer reparos a ela, é a mesma que se confirma através do julgamento do Conselho Regional de Medicina, de que a sala cirúrgica foi invadida por cerca de, pelo menos, 30 pessoas. O livro do Ronaldo Costa Couto diz isso, que a melhor das avaliações, se pode dizer assim, é de que tinham pelo menos 30 pessoas estranhas ao processo cirúrgico. O passeio do Tancredo pelo hospital foi algo trágico. O senhor estava lá no momento, naquele momento? Eu estava lá ao lado da maca. O sujeito chegou a querer levantar o lençol onde a Tancredo estava deitado, absolutamente consciente e assustado, porque nos levaram para um local inadequado. O Hospital de Base de Brasília, talvez pela surpresa do que estava acontecendo e por ter um dia atípico em Brasília. Brasília estava ocupado por pessoas e autoridades do Brasil e do mundo inteiro. Estava em festa. E todas foram para o hospital. Todas acharam que o local do encontro, para ter notícias, era o hospital. E o hospital não tinha nenhum sistema de segurança, sequer na sala cirúrgica. Então, eu repito, eu fico, por não ser médico, no diagnóstico, ou pelo menos no julgamento dos pares daqueles que fizeram esse tratamento. Certamente, o que eu posso dizer como leigo é que o hospital de base, mas como alguém que presenciou todo aquele episódio, não estava preparado para receber um paciente que vinha com toda aquela comoção em torno de si. Mas eu não quero, sabe, Maurício, vou tentar mais uma vez, nesse momento transformar essa como a lembrança maior dos 20 anos. Tancredo foi tão grande, Tancredo conseguiu construir uma aliança sem radicalização, sem trauma, sem rancor, que possibilitou o Brasil estar aí hoje, né, depois de ter passado até por alguns testes muito duros, com impeachment e tudo mais, está aí hoje vivendo a plenitude democrática, com um operário assumindo a presidência da República. Então, eu acho que esse é o legado fundamental, é esse que eu acho que ficará para as próximas gerações. Governador, muitos de nós aqui participamos da cobertura daqueles episódios e guardamos ainda muitas dúvidas também que não conseguimos, como os repórteres, né, descobrir, informar, registrar. Recentemente, fiz uma coluna com o senhor em que o senhor fez uma revelação sobre um exame que o Dr. Tancredo fez poucos dias antes da posse. Para a caracterização, né, histórica do Dr. Tancredo, o fato de ele ter percebido a doença, não tomando remédio de farmacêutico há 10 meses, como disse esse médico que a família, né, cuja declaração a família repele, né, mas há alguns dias antes da posse, temendo um golpe ou um desfecho que impedisse a consumação da transição, o Dr. Tancredo, de fato, né, adiou providências. O senhor hoje tem, assim, a avaliação de que ele cometeu uma autoimolação em nome da transição? Eu estou cada dia mais convencido que sim, Tereza. Tancredo trabalhou durante todo o processo eleitoral com absoluta e plena saúde, com uma preocupação fundamental, que era legitimar uma candidatura que haveria de ser, enfim, construída, ou pelo menos eleita, se vencesse as eleições, no colégio eleitoral. Ele tinha uma grande preocupação em dar essa legitimidade, esse amparo, essa base popular, porque Tancredo, eu não diria nem que havia um golpe preparado, mas Tancredo temeu sempre que houvesse, que se criasse um clima para alguma radicalização. Trabalhou, recebia informações espontâneas de amigos que tinha. Não digo que não existia um bunker organizado, mas Tancredo recebia informações. Essa preocupação ele teve até o final. Ela se agrava até. Eu esqueci. Neste exame, eu vou chegar lá, feito pouco antes, apontou divertículo de Merkel e que era cirúrgico. Isso. Então, Tancredo trabalhou sempre com essa preocupação de que ele era o grande fiador da aliança. Essa preocupação aumenta no momento em que cria-se publicamente e é externada uma grande animosidade do então presidente João Figueiredo para com o vice do presidente Tancredo. Então, até a eleição, a preocupação era a legitimação popular da candidatura, porque ele tivesse força para conseguir ultrapassar o período entre a eleição, 15 de janeiro, e a posse em 15 de março.
Terminada a eleição, Tancredo faz uma viagem de poucos dias, eu o acompanhei, à Europa, onde ele está com os principais chefes de Estado democráticos do mundo, buscando uma certa solidariedade, chamando um pouco a atenção desses chefes de Estado para o novo processo que se iniciava no Brasil, de alguma forma dizendo, olha, o Brasil inicia agora um processo democrático, mas é preciso que haja um acompanhamento até o final. Por volta, na primeira semana, nos primeiros dias, eu não saberia aqui dizer exatamente qual dia, de março, Tancredo passa a sentir algumas dores abdominais, relutava, chamou o seu médico, que era o Dr. Renaud, que aparece nessa reportagem, relutava, enfim, em fazer o exame mais profundo, até que ele cede e fazemos esse exame numa noite em Brasília, e é diagnosticado exatamente isso, diverticulite. E em nenhum momento foi colocado, tanto para o Tancredo quanto para ou mesmo para nós da família, que era imperativa, que era absolutamente urgente a cirurgia. Senão ele correria risco de vida. Em nenhum momento. Tancredo passou a ser monitorado nesses poucos dias que faltavam à posse, e ele disse essa frase aos médicos, eu ouvi e disse também a mim mais de uma vez, eu preciso concluir esse processo. Depois da posse, faça comigo o que quiser. Essa frase que os próprios médicos já relataram. Ele disse, mas em nenhum momento houve a imposição dos médicos para dizerem, olha, nós não nos responsabilizamos, ele precisa sofrer uma cirurgia agora. Tanto que no dia... Então aí pode ter sido a negligência. Eu acho que também aí, porque no dia, eu relato um fato, né? Sempre para mim é muito duro voltar a isso, sabe, Tereza? Eu quero até passar para outros temas, mas eu vou relatar o fato concreto, já pessoalmente acho que eu tive a oportunidade de lhe dizer, quando Tancredo retorna da missa na Catedral Dom Bosco, né? Dom Bosco. No dia 14, na véspera da posse, se sente mal, ele vai para o quarto, sentindo-se mal, nesse... Inter chega no Palácio Zé Hugo Castelo Branco com os atos de nomeação do gabinete, do ministério do presidente Tancredo. Eu digo a ele, eu estou dispensando o Zé Hugo, que volte outra hora, né? Enquanto isso eu tentava localizar os médicos. Eles estavam tão tranquilos em relação à situação do presidente Tancredo, que não era isso na véspera da posse, poucas horas antes da posse, por volta de 8, 9 horas da noite, que eu demorei pelo menos 1h30 para localizá-los. Um estava numa recepção em determinado local, o outro não sei exatamente aonde, mas todos muito tranquilos. Haviam feito exames pela manhã de sangue do presidente Tancredo, achando que a coisa estava controlada. Quando eles chegam, eu acho que eles se surpreendem com a gravidade do quadro. Eu disse a eles naquele instante que nós tínhamos ali um avião preparado para ir para São Paulo naquele instante. Eu tinha um avião da Líder já há alguns dias, pelo menos há 2 dias no aeroporto de Brasília. Eles disseram que não se responsabilizariam, sequer acompanhariam o Tancredo, que teria que ir imediatamente para o hospital de base. Uma decisão dura que tinha que se tomar naquele instante. Eu, minha avó, minha mãe, o Tancredo Augusto, meu tio. E tomamos a decisão que o Tancredo apoiou na hora de acreditar, de confiar nos médicos. Fomos ao hospital e aí o desfecho que todos nós conhecemos. Então, o que houve foi Tancredo extremamente preocupado com a consolidação da transição. Tanto que ele, no momento em que eu falo que vou dispensar o Zé Hugo, ele fala, dispensa o Zé Hugo, mas traga os atos. Agora, eu preciso assinar os atos de nomeação do Ministério, que eu não sei o que vai ser amanhã. E esses atos, Tancredo considerava como último gesto de consolidação do processo. Com isso, ele dava, talvez, de alguma forma ali, por concluído o processo de redemocratização. Governador, o senador José Sarney, ele contou aqui no próprio Roda Viva que o Tancredo só decidiu se operar e se entregar definitivamente aos médicos depois que ele teve a garantia de que o Sarney tomaria posse. E que esse diálogo assim, definidor teria sido do Tancredo com o Francisco Dornelles, que, enfim, que é da família, que também seria ministro e tal. Como é que foi esse diálogo na sua versão? Eu vi essa manifestação. O Dornelles estava realmente muito próximo ao Tancredo naquele instante, como todos nós. Não ouvi esse diálogo, mas o Tancredo relutava muito, até o final, pelas dúvidas que ele tinha se a sua ausência não seria o pretexto para determinados setores, enfim, negarem posse ao presidente Sarney. Ele tinha dúvidas sobre se o presidente Figueiredo passaria o governo para o presidente Sarney. Na verdade, o governo não passou a faixa, né, mas aceitou a transição. Mas é bem possível que esse diálogo, naquele momento, ocorresse, porque Tancredo, quando se submete à cirurgia, ele vai de alguma forma conformado, ele vai um pouco tranquilizado por todos nós de que estava tudo bem, de que o diagnóstico era tranquilo, era a cirurgia, e isso era o que os médicos nos passavam o tempo inteiro. O deputado Dornelles já confirmou esse diálogo, ele pessoalmente, no livro
ex-ministro Ronaldo Costa. Eu não presenciei, mas é bem possível que esse diálogo estaria no contexto daquilo, do momento que nós estávamos vivendo. Tancredo relutando em se submeter à cirurgia, precisava de uma palavra tranquilizadora. O que ocorreu, a meu ver, de forma inadequada, foi o procedimento daí por diante. Governador, mudando um pouco de assunto, já que o senhor mencionou agora há pouco que o presidente Tancredo tinha preocupações com a segurança, com a transição, mas que ele não recebia informações de um bunker necessariamente. E aí nós remetemos a outro veículo que também tratou de fatos históricos, que foi a revista Veja, e que trata de uma criação de um grupo para dar sustentação e trazer informações e, em suma, trazer as informações necessárias para que não houvesse alguma surpresa na transição. O senhor deve ter lido certamente essa reportagem. Essa reportagem condiz com a sua lembrança, Alexandre, com a realidade? Nós vamos falar disso logo depois do intervalo, tá certo? Deixamos essa pergunta aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Roda Viva, que tem na plateia Neisa Furgler, socióloga, Radla Milan Elias, empresária e amiga da família Tancredo Neves, Josidete Gomes Consorte, antropóloga da PUC, que analisou as manifestações populares em torno da morte de Tancredo, e o ator Renato Consorte. Mas eu queria mostrar, Paulo, temos produto aí? Vamos lá. O Paulo Caruso, que volta hoje ao nosso convívio aqui, já está com a sua caneta disparando rapidamente. Autorretrato dele. Autorretrato. Isso aí. E a nossa Eliane Cantanhede e mais coisas. E para você que está em casa, obrigado, Paulo. A partir de amanhã, o Roda Viva desta noite estará disponível em DVD, que você pode encomendar no site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 011 3081 3000. Aliás, nesse Cultura Marcas você encontra também as outras entrevistas de Aécio Neves, bem como todos os programas Roda Viva a partir de agora em DVD. Basta você solicitar e você consegue o programa. É uma maneira de recuperar boa parte da nossa história recente. A gente volta já já. Essas imagens do filme Céu Aberto, do cineasta João Batista de Andrade, que agora sai em DVD, resgatam um pouco do que foi o clima da morte de Tancredo, que a bancada inteira aqui presente acompanhou certamente, a maior parte de nós como jornalistas, repórteres, cobrindo os acontecimentos. E é também um dos temas da nossa entrevista de hoje com o governador de Minas, Aécio Neves. Mas, governador, recuperando aí a pergunta feita pelo Alexandre Machado no final do primeiro bloco, eu queria mostrar a reportagem sobre justamente essas revelações acerca da possibilidade de golpe que tentaria impedir Tancredo de assumir a presidência. Vamos ver.
Ele foi sereno até na vitória no colégio eleitoral. Mas hoje sabe-se que naqueles dias nem Tancredo estava tranquilo. A linha dura dos militares relutava em passar o poder aos civis, cogitava estender o mandato do presidente Figueiredo ou substituí-lo por outro general. Houve ameaças e sempre dos radicais. O doutor Tancredo sempre dizia para a gente, cuidado com os radicais, em tudo. Os generais sabiam, o candidato do regime, Paulo Maluf, não tinha chance no colégio eleitoral. Muitos estavam dispostos a engolir Tancredo, um político moderado, conciliador. Mas os aliados dele, de Ulisses Guimarães aos comunistas, eram temidos pelos militares. Em setembro de 84, Tancredo fez o primeiro comício em Goiânia. A presença de bandeiras vermelhas reforçou os argumentos da linha dura. E o Tancredo foi chamado de comunista. Logo depois do comício, o general Figueiredo e os comandantes militares fizeram uma reunião de emergência. O ministro do Exército, Walter Pires, se referindo às bandeiras, teria dito: não podemos aturar coisa semelhante. Se preciso, vamos virar a mesa para garantir a ordem e a disciplina no Brasil. A ameaça era explícita. A transição democrática corria risco. As notícias chegaram a Tancredo Neves por meio de informantes. Meses antes, o candidato montou uma equipe informal com militares de alta patente do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele teve encontros com os ministros militares, ele teve encontro sabidamente com o ministro da Marinha, com o ministro da Aeronáutica. Ele teve articulação militar em torno dele. No dia em que ele foi eleito, essas resistências estavam praticamente vencidas. Da eleição à posse, faltavam 2 meses. Tancredo já sentia os fortes sintomas da doença que o matou, mas os escondia. Tancredo disse que não tem que chegar e concluir, tomar posse, porque ele achava que o governo não passaria a presidência da República para o vice-presidente, que no caso era eu. E o Tancredo pode-se dizer aquilo que o Afonso Arinos disse, que muitos brasileiros deram a sua vida pelo país. O Tancredo deu a sua morte. Governador, quanto da articulação era, digamos, arma exclusiva ou, digamos, instrumento exclusivo do próprio Tancredo? Olha, na verdade, Tancredo sempre foi muito bem informado. Eu acho que desde que foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, ele sabia a importância da informação. Eu não diria, e aí uma avaliação muito pessoal de alguém que viveu com Tancredo, fisicamente, morava com ele num apartamento em Brasília e, enfim, eu costumo dizer, Marcon, que eu fui um privilegiado por ter tido, sem mérito algum, por uma questão meramente hereditária, o privilégio de acompanhar aquele processo. Tancredo jamais descuidou desse lado, de monitorar, de buscar informações. Eu não acredito que se tenha montado um bunker de uma forma tão formalizada como essa, porque até não era devido para a atividade que se propunha. Mas ele tinha informações, ele tinha pessoas, enfim, legalistas e democráticas dentro das Forças Armadas que passavam informações, ele próprio triava essas informações e agia em razão dessas informações. Eu me lembro de um episódio, a meu ver, ilustrativo, que talvez no mês de outubro, nós fomos informados no início da noite de que haveria naquela madrugada um esforço de tomar em Brasília com cartazes, com panfletos, com Tancredo com a foice e o martelo, dizer nós comunistas chegaremos ao poder, vinculando Tancredo aos comunistas, para que isso pudesse vir seguido de uma reação desses setores, acredito eu, minoritários das Forças Armadas, mas que ainda resistiam à transição democrática. Nós fomos alertados, nos organizamos, através acionamos a Polícia de Brasília e conseguimos, na madrugada, prender pelo menos 2 daqueles militantes, entre aspas, do PCdoB, que na época era o partido que assinava aqueles panfletos, aquelas colagens em Brasília, e quando eles chegam à delegacia presos pela Polícia de Brasília, identifica-se que eram soldados do Exército a serviço de um determinado comandante. Houveram tentativas, e aí eu acho que foi, o Mauro acompanhou tão de perto todos aqueles episódios, aí veio a maestria do Tancredo, porque sem abrir mão, Marcon, em um instante sequer, dos seus compromissos, do programa que consolidou a Aliança Democrática, dos compromissos com a Assembleia Constituinte, dos compromissos com o futuro, Tancredo soube inibir, passo a passo, cada uma dessas manifestações. Em determinados momentos, ele teve contatos com altos comandantes
militares, para dizer uma simples palavra: não farei um governo de revanchismo, não farei um governo olhando para trás. Essa era a personalidade do Tancredo, e é isso que ele faria. Obviamente, a lei trataria de fazer o que precisasse ser feito. Eu acho que essas informações que essa revista, essa grande revista nacional trouxe, elas partem de uma base realmente crível, de que realmente Tancredo recebia informações. Eu me recordei de alguns dos codinomes que ali foram citados na matéria, como realmente coisas que nós recebíamos. Eu manuseei alguns desses documentos lá atrás. Eu não saberia te dizer, havia possibilidade real de um golpe? Eu, sinceramente, não acredito, porque eu acho que a maioria das Forças Armadas, e aí, fazendo justiça, talvez até o presidente Figueiredo, já estavam, de alguma forma, se não entusiasmados pela transição, conformados com ela. Mas que durante todo o processo, alguns grupos radicais tentaram se movimentar. Pois é, governador, eu queria... Só um minutinho, Mauro Salles, depois ele... Queria, primeiro, lembrar uma coisa. O Aécio, meu governador, o Tancredo, na sua casa, no seu apartamento em Brasília, tinha um quarto de hóspede que tinha 2 camas. Uma era do seu secretário particular, que era o Aécio Neves, e outra era minha. Nós 2 nos revezávamos para aguentar a canseira que o doutor Tancredo dava pela quantidade de trabalho que ele estava, e que desmente, só isso, desmente essa história de doença antecipada. É bom lembrar que uma semana antes da posse, o doutor Tancredo participou de uma feijoada e foi dos que mais comeu lá no sítio. Você estava e eu estava. E na viagem que nós juntos fizemos na Europa, nós nos cansávamos antes do doutor Tancredo. Quer dizer, é só lembrar isso para mostrar como é ridícula essa história de que ele estava com uma doença há tanto tempo. Ele não tinha nenhum sinal disso. Estive hoje com o Zé Augusto Ribeiro, que era assessor de imprensa dele, que também tem exatamente o mesmo depoimento. E aqui o Carlos Marques, que também fazia parte da equipe direta de E esse mesmo, Mauro, para complementar, esse mesmo médico que ontem no Fantástico disse, não, ele estava doente há 1 ano, tomava remédios que eram receitados sempre por um farmacêutico de São João del Rei. Tinha 1 ano, eu acho que ele não ia a São João del Rei. Mas no dia de hoje, já diz bem, não, eu ouvi isso de algumas pessoas, enfim. É uma pena apenas que esse momento tão grandioso da lembrança dos 20 anos fique de alguma forma tomado por por esse questionamento absolutamente fora de sentido. O doutor Tancredo tomava muito pouco remédio, tomava vitaminas. Eu mesmo, mais de uma vez em Brasília, fui à farmácia comprar vitaminas para o doutor Tancredo. Ele só tinha um remédio que ele tomava que não era receitado, era uma pílula de magnésio, porque ele tinha um amigo médico que dizia que magnésio lhe dava muita energia. Esta eu nunca vi a receita, era a única, e nós gozávamos do doutor Tancredo por causa disso. Eu queria lembrar isso, mas eu queria ao mesmo tempo contar uma pequena história sobre esta informação. O doutor Tancredo adorava informação. Desde o tempo, eu trabalhei com ele 2 vezes, trabalhei no parlamentarismo, onde aí o meu companheiro de quarto era o Francisco Dornelles. Eu também morava com o Tancredo nessa ocasião, mas ele, num desses episódios, 15 dias antes da posse, 10 dias antes da posse, houve um boato de que ia haver uma movimentação militar, e o doutor Tancredo, às 7 horas da manhã, tocou um telefone, e eu estava, o Aécio estava preparando o café, e eu atendi o telefone. Era um oficial, um coronel do Exército, que dizia, Mauro, eu preciso ir aí falar com o doutor Tancredo e trazer uma informação. Como era uma das pessoas que tinha acesso ao doutor Tancredo, ele veio, 15 minutos depois ele estava lá, entrou, tanto eu como o Aécio, nós saímos da sala, era uma sala única, e a pessoa passou essa informação e se retirou. O doutor Tancredo disse, olha, é aquela história que contaram ontem à noite. Ele veio contar. 10 minutos depois, um outro oficial, nesse caso um general, telefonou dizendo que tinha acabado de chegar em Brasília e precisava trazer uma informação. E assim chegou um terceiro. No terceiro eu perdi um pouco a paciência e disse, doutor Tancredo,
eles contaram a mesma história, que o senhor já sabe que já está desmontada. Era a história dos soldados, não, dos soldados que tinham sido presos. Por que é que o senhor não abreviou a conversa? O senhor tem tanta coisa para fazer. Ele disse: Mauro, você acha que eu posso dar a impressão a esses companheiros leais que eles não são importantes? Isso era o estilo do Dr. Tancredo, mas era ao mesmo tempo uma demonstração de que ele, mesmo sabendo o que eles iam falar, sempre podia haver alguma coisa que eles falassem que ele não soubesse. E ele detestava não saber as coisas. Governador, dentro dessa questão do gabinete do Rio, ainda voltando aí com o coronel lá, Antônio João Mendes, São Joanense também, de São João del Rei, duas questões, eu pergunto ao senhor duas questões aí. O doutor Tancredo, ele temia realmente o Newton Cruz? E existia esse plano de fuga mirabolante num caminhão de mudança e depois um teco-teco para Uberlândia? Isso é folclore? Isso realmente o senhor ouviu isso aí na época? Porque muita coisa o senhor já identificou aqui. José Barra, na verdade, não contem comigo para revelações espetaculares, né, sobre esse episódio, até porque eu acho que o episódio ele é espetacular em si pelo desfecho. Né? Tancredo tinha receios de que pudesse haver um crescimento desse movimento ainda de inconformismo em setores das Forças Armadas. Mas nada alarmante. Tancredo, o coronel Antônio João, que você cita, realmente trazia informação do Tancredo, como outros traziam. E o Tancredo dispensava muito dessas informações. Eu acho que muitas delas, aí cabia a sensibilidade dele avaliar o que era real e o que não era real. Tinha uns mais alarmistas do que os outros, é o que eu quero dizer. Tancredo sempre teve uma serenidade muito grande, mas não, durante todo o processo, não descuidou dessas ações. Teve, sim, em determinados momentos de interlocução com figuras graduadas das Forças Armadas, naquela direção a que eu me referi aqui agora há pouco. Então, foi um processo onde, de um lado, se buscava os votos no colégio eleitoral, simultaneamente se percorria o Brasil tentando reeditar os comícios das eleições diretas, buscando, portanto, esse apoio parlamentar, esse apoio popular, me desculpem, e, por outro lado, essa preocupação que não tomava todo o tempo de Tancredo, mas ele considerava extremamente importante. Se você me perguntar, houve risco de um golpe? Eu não diria que chegou a tanto. Mas não chegou a tanto, certamente porque muitas dessas informações foram utilizadas de forma adequada. Quando nós sabíamos que determinada figura importante das Forças Armadas resistia ou nas reuniões internas, enfim, tinham grande dúvida sobre o que seria o governo de Tancredo, emissários falavam com essas pessoas, era articulação. Nós optamos por fazer a transição pacificamente, não pegando em armas, então isso era necessário. Todas essas conversas foram feitas, repito, sem que se perdesse o norte, sem que se abrisse mão de um compromisso sequer do presidente Tancredo com a reconstrução democrática e com a própria Assembleia Nacional Constituinte, que, na minha avaliação, seria diferente do que foi. Eu acho que o Tancredo teria tido condições de construir a base de um projeto em que questões, por exemplo, como a reforma política, até hoje não tratadas, já tivessem sido resolvidas e ajudado o Brasil a encontrar um clima de estabilidade partidária tão necessário hoje, tão urgente, à melhoria das relações políticas e institucionais no país. Governador, numa resposta anterior, o senhor falou se temia que o Figueiredo não desse posse ao Sarney. Depois, o senhor mesmo disse que o Figueiredo já tinha assimilado toda a dinâmica do processo e a possibilidade da transição. Na verdade, existe uma diferença de posição entre a linha dura, que era o Medeiros, Otávio Medeiros do SNI, tinha o Walter Pires, tinha o Newton Cruz. Eu queria saber a posição do Figueiredo, porque o Figueiredo poderia ter outros defeitos, mas ele entra para a história como um cara que não apoiou o Aureliano, não se empenhou na candidatura do Andreasa, nem do Medeiros e nem mesmo do Maluf. Qual foi o papel do Figueiredo e até onde o doutor Tancredo tinha medo do Figueiredo? Olha, nós tínhamos, Eliane, e eu tentei retratar isso agora há pouco, nós tínhamos informações durante todo o processo eleitoral, mas não tínhamos informações exatas em relação à posição do presidente Figueiredo. Esse era o caso. Nós sabíamos que existia em relação ao ministro do Exército uma dúvida grande sobre o seu apoio real à legalidade, mas após a eleição, em 15 de janeiro, nós recebemos, talvez a primeira vez que eu esteja falando isso público, nós recebemos sinalizações de alguma forma tranquilizadoras em relação ao presidente Figueiredo naquela transição de quase 3 meses, naquele ato de quase 3 meses até a posse, em relação ao presidente Tancredo. Informações de quem?
Informações de pessoas próximas ao que tinham canais políticos. 20 anos depois dá para o governador falar, né? Não, políticos, eu nem me lembraria exatamente, mas pessoas que tinham... Você sabe que... Leitão de Abreu. É um desses. Que nos tranquilizou, foi uma dessas figuras. Eu tenho sempre muito cuidado em personalizar, sabe, né? Por mais que tenhamos tanto tempo, mas essa é uma coisa positiva, tranquilizando, dizendo que o presidente Figueiredo daria posse ao presidente Tancredo Neves e que nós ficássemos absolutamente tranquilos em relação a isso. Não havia a tranquilidade em relação à hipótese que nós não admitimos ainda naquele mês de janeiro e fevereiro da não posse do presidente Tancredo. Então, eu acho que o presidente Figueiredo teve um papel absolutamente correto nesse processo, de não estimular essas reações, porque se ele as houvesse estimulado, provavelmente nós teríamos tido muito mais dificuldades do que tivemos. Eu acho que em determinados momentos a palavra do presidente Figueiredo é que prevaleceu, tirando gás ou tirando vigor dessas reações que você agora nomeou muito adequadamente. Carlos Marques. Governador, entre outubro e novembro de 84, houve 3 atentados ao que a gente poderia chamar de instalações Tancredo. Um comitê dele no Rio Grande do Sul, uma gráfica em Belém, ao contrário, primeiro na gráfica em Belém, depois em Porto Alegre, na véspera da chegada do Tancredo, e por último, aquele atentado à sala do Palácio Guanabara, do edifício Guanabara, no 2º andar, uma bomba incendiária. Bem, eu sei muito bem qual foi a ordem interna que foi dada para aquele assunto, e hoje eu tive cuidado de perpassar os jornais do dia. A notícia saiu no dia seguinte, depois não saiu mais nada. E exatamente a ordem que a gente tinha, o Mauro há de se lembrar muito bem disso, era: não se fala no assunto. Agora, evidentemente que esse assunto deve ter merecido apreciações superiores. Não sei se com Figueiredo, com o ministro do Exército, com que tipo de força, não sei se na época o general Leônidas já estava próximo. O que foi tratado, o que significou aquele golpe, que talvez tenham sido os últimos 3 atentados da extrema-direita no Brasil? Talvez eu acho que depois disso não houve nada tão importante. Talvez tenha sido. Na verdade, é claro que todos nós nos preocupamos, até esse incêndio do edifício Guanabara foi exatamente ao lado do gabinete em que eu trabalhava. Foi na sala onde eu trabalhava. Você. Sobrou para mim. E nós, enfim, não estávamos lá, é claro. Ainda bem. Mas o que houve logo depois, isso é tranquilizador dizer, não tem dificuldade nenhuma em dizer, nós recebemos informações de que isso era uma coisa absolutamente sectária, isolada e que não havia nenhum respaldo do comando militar em relação... De onde vieram essas informações? Em relação dessas figuras que já estavam próximas a nós. Nesse momento já estava o general Leônidas tendo um papel importante, não apenas ele, importante, Mirante Saboia e alguns outros que nos davam tranquilidades nas 3 armas de que naquele momento isso era uma provocação e que nós não deveríamos tomar isso como uma movimentação. Dá esse episódio uma dimensão maior do que ele havia. Quer dizer, no fundo, então, o senhor está dizendo que a essa época, nesse momento, essas informações desses militares eram um esquema muito mais importante do que nesse momento eu não me Veja. refiro mais a esse grupo. Nesse caso específico, sobretudo no que diz respeito ao edifício Guanabara, que é onde nós e o próprio Tancredo despachava e trabalhava, houve uma palavra muito tranquilizadora de figuras como essas que eu estou lhe dizendo aqui, que já não era desse gabinete informal, eram figuras com uma presença importante, em comandos importantes das Forças Armadas, era uma coisa quase que oficial, porque houve deles a preocupação também com qual seria a nossa reação, mobilizar as populações, irmos para as ruas protestar. Não, achamos, e aí foi a decisão do presidente Tancredo, que deveriam ter serenidade, obviamente atentos a que qualquer outro desfecho ou consequência houvesse, mas prevaleceu, eu acho que a intuição e a informação que o presidente Tancredo tinha, de que aquele episódio se encerrou do edifício Guanabara nele próprio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu queria lembrar que as perguntas de Antônio de Pádua, de Barreiras, na Bahia, professor Cássio Murilo de Souza, de Campinas, São Paulo, Eduardo Neto, de Tatuapé, aqui em São Paulo, foram respondidas, todas elas levantando a hipótese de crime contra Tancredo, possibilidade de envenenamento e a história da morte a tiro com a repórter Glória Maria numa igreja, enfim, todas essas lendas urbanas que volta e meia reaparecem. Nós voltamos daqui a pouco com Roda Viva, que também é acompanhado em nossa plateia por Aldo Narciso, empresário, presidente da Brastubo, a promotora Alice Carta,
Assunção Hernandes, vice-presidente da Associação de Produção Audiovisual do Mercosul, e Antônio Aquiles, presidente da Rede Minas. E a partir de amanhã, lembro, você pode adquirir o Roda Viva em DVD pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 011 3081 3000. A gente volta já já. Aécio Neves pensou em deixar a política depois que o avô Tancredo morreu. E logo no início do governo Sarney, foi indicado diretor da Caixa Econômica Federal. Mas no ano seguinte, em 86, mudou de ideia e resolveu ser deputado. A política já corria em suas veias desde menino, por influência da família. O avô paterno, Tristão da Cunha, foi 4 vezes deputado federal. O pai Aécio Cunha exerceu 6 mandatos de deputado federal. Mas foi o avô materno Tancredo quem tirou Aécio da boa vida de estudante surfista para ser seu secretário particular aos 21 anos. O neto o acompanhou por todo canto. A experiência com o avô trouxe a Aécio lições que ajudaram a ganhar 4 eleições para deputado federal. Na última chegou à presidência da Câmara e dali foi para o governo de Minas, pilotando uma espécie de Arca de Noé. Sua candidatura teve o apoio formal de 9 partidos e informal de outros 9, além do aval de 5 ex-governadores. Tancredo deve ter aplaudido a performance do neto. Diante disso, eu pergunto, e faço a pergunta de Aldon Machado, do Rio de Janeiro, jornalista, que diz o seguinte: que fator o componente político poderá fazê-lo antecipar sua candidatura presidencial de 2010 para 2006? Primeiro, já está afirmando que haverá uma candidatura em 2010. Talvez seja em 2006, é isso? Deixa eu dizer, Marco, olha, e mais uma vez de forma absolutamente clara. Nós estamos fazendo algo em Minas Gerais hoje, eu fico feliz que nós podemos entrar nessa agenda mais atual, que é a grande contribuição que a nossa geração, a minha geração, pelo menos de mineiros, está dando ao país. Nós estamos construindo em Minas um laboratório de gestão pública. Nós estamos colocando, e eu pelo menos tentando colocar na pauta nacional, essa questão que está absolutamente, a meu ver, na raiz de vários dos problemas que o Brasil vive hoje. Essa é a contribuição desse momento. Nós fizemos em Minas o que nós chamamos lá de choque de gestão, uma recuperação da capacidade de investimento do Estado no espaço extremamente curto, que tirou Minas da pior situação fiscal do país para ser hoje uma das melhores. Saímos de um déficit de 2,4 bilhões de reais há 2 anos atrás para um superávit até o final desse ano de 1,7 bilhões de reais e 4 bilhões no ano que vem apenas do Tesouro. Eu faço apenas esse relato para dizer que esse é o meu objetivo, eu preciso estar absolutamente dedicado a isso. E vou um pouco mais a Tancredo, já que é o inspirador talvez desse nosso programa. Tancredo dizia, e eu repito, presidência é muito mais destino do que projeto. Eu tenho uma grande vantagem, e aqueles que me conhecem mais de perto, muitos que estão aqui sabem disso, eu não tenho essa obsessão, não vivo planejando isso. Triste aqueles que vivem, porque vão sofrer muito. Nós vamos fazer em Minas algo, como estamos fazendo já, mas até o final do mandato, absolutamente inovador, e o que eu quero é que as pessoas superem aquela máxima, sobretudo as novas gerações, com a qual muitos de nós aqui fomos criados, de que o setor público ele é ineficiente por natureza, ele é estruturalmente incapaz de apresentar resultados, seja pela burocracia que o envolve, pelos impedimentos legais, pelas pressões de segmentos da sociedade. Em Minas nós estamos mostrando que é absolutamente possível, se tem disposição política, se coloca nos cargos certos as pessoas certas e não os amigos a apresentar resultados. Portanto, essa é a contribuição de Minas Gerais para esse Brasil que nós queremos construir no futuro. Candidatura presidencial, só para concluir, não depende da vontade de uma pessoa. É um ledo engano você achar que constrói individualmente a sua candidatura a partir de uma vontade pessoal. Ela tem que ser algo coletivo, que surja coletivamente. O que eu quero dizer é que o meu partido, o PSDB, deve se preparar durante esse ano para disputar, e acredito que com boas chances de vitória, a presidência da República. Governador, esse seu choque de gestão lá em Minas, ele basicamente um doloroso ajuste fiscal que implicou inclusive demissões de funcionários, extinção de órgãos, etc. Eu lhe perguntaria, primeiro, como foi possível fazer esse ajuste sem perda de popularidade, né? Agora, quanto ao seu partido, a sua eventual candidatura 2010, remetendo à pergunta do telespectador,
O seu partido está enfrentando dificuldades tanto quanto o governo federal. E o candidato mais viável, quer dizer, que foi apontado como mais natural, está absolutamente imobilizado. E o partido ainda marca só para o fim do ano discutir a sucessão. O seu partido não está correndo o risco de chegar atrasado na corrida sucessória? Vamos lá, Tereza. A primeira etapa. Houve, a partir do momento da nossa eleição, um diagnóstico da situação do Estado. O Estado tinha, repito, a pior equação fiscal do país. Faltavam 200 milhões de reais a todo final do mês para pagar pessoal, o serviço da dívida com a União, se nós não pagarmos, nós ficamos com nossos recursos bloqueados, e o custeio da máquina, que é o giz da escola, que é a gasolina do carro de polícia. Faltavam 200 milhões de reais todo mês para pagar essas contas com zero de investimento. Um passivo vencido de cerca de 4 bilhões de reais com credores de todas as áreas. Nós só tínhamos uma alternativa, talvez tenha sido exatamente isso, a falta de alternativa também, que nos levou a fazer o que era necessário no início do governo. Nos primeiros 30 dias, nós fizemos, na verdade, o inverso do que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Enxugamos cargos, esse de livre nomeação, eram 3 mil em Minas Gerais, esse que você acomoda a sua turma, nós eu os extingui antes que iniciassem as pressões para a sua ocupação. Eram 22 secretarias de Estado, passei para 15 secretarias, fundimos empresas, racionalizamos a máquina. Pagamos o que nós devíamos. Eu repito, hoje Minas Gerais produz, ano passado, no final do ano, anunciamos o déficit zero, hoje um superávit extremamente vigoroso e com as nossas empresas, a CEMIG, a empresa de energia, é a empresa de energia que mais investe em geração no Brasil hoje, administração profissionalizada, e a Copasa está investindo 2,7 bilhões de reais nesse período de 4 anos, o maior investimento da sua história em saneamento. Temos a mais avançada legislação de PPPs do país hoje, já trabalhando na área de presídios, na área rodoviária, na construção de um centro administrativo em Minas Gerais. O que houve? Decisão política na hora certa. Todo governante, ele perde capital político a cada dia. Uns com maior velocidade, outros com menor velocidade. Mas o que nós fizemos, e aí a minha, não digo surpresa, mas a minha grata recompensa, foi ter tido um aumento da popularidade ao invés de perder popularidade. Fica aí com um registro. Só como registro, a Tereza Cruvinel fez uma pergunta sobre o candidato do PSDB e se não vai chegar atrasado. E você subiu no palanque e está fazendo o discurso de candidato. Não estou em campanha, fique tranquilo. Você não tem razão para ficar intranquilo, mas que os outros que não estão aqui fiquem tranquilos, não estou em campanha. Mas eu acho tão importante, Eliane, e eu me empolgo mesmo em mostrar que a gestão pode dar certo, porque o que nós estamos assistindo hoje é essa passividade de acharmos que o poder público não pode apresentar resultados, uma gastança absolutamente desenfreada. Mas para não fugir à pergunta, eu respondi a primeira, fizemos na hora certa o que precisava ser feito e estamos colhendo hoje os frutos. Em relação ao PSDB, eu discordo, Tereza. Eu não acho que nós temos, porque outros partidos o fizeram, lançar um candidato para popularizá-lo. O PSDB construiu, a partir dos resultados eleitorais das eleições municipais, novamente uma polarização com o partido que está no governo. Nós somos hoje aquele partido, e essa é uma coisa natural, conquistada talvez pelas gestões nossas, mas sobretudo pelos resultados eleitorais. O PSDB se coloca como contraponto ao que está hoje ocorrendo no Brasil, sobretudo no que diz respeito à gestão. Eu acho muito mais importante nós mostrarmos o que nós estamos fazendo e temos amanhã ou no momento adequado um candidato que incorpore essa proposta, porque não acho suficiente nós dizemos que o governo do presidente Lula é ineficiente na gestão, erra muito na articulação política, se nós não apresentarmos algo melhor para a sociedade. Nós não vamos ter, Tereza, na minha avaliação, pelos próximos 20 ou 30 anos no Brasil, mais eleições, e quem sabe a de eterno, mais eleições decididas pelo componente ideológico. A guinada que o PT deu, felizmente, acho eu, a nova compreensão macroeconômica que o PT está tendo, da necessidade de se honrar contratos, da necessidade da rigidez fiscal, tira essa questão de política econômica ou daquelas projeções ou propostas utópicas do PT da pauta. As questões, e acho que nas últimas eleições já aconteceu um pouco isso, nas municipais, as questões daqui por diante e as próximas eleições vão ser decididas, na minha avaliação, pelo componente da eficiência. Só vou concluir. Na questão da eficiência, quem se comunica em nome do PSDB está sendo muito mais o senhor do que o governador Geraldo Alckmin, que tem um governo bem avaliado, mas é um político essencialmente paulista, que não se articula com o país, não se apresenta ao país. Mas se o candidato for o governador Geraldo Alckmin, ele vai ter um momento para fazer isso. O PSDB não deve buscar receita nos outros.
Nós temos que consolidar, mostrando o que nós estamos fazendo nas nossas gestões, a tese que é real, porque na política você só consolida o que é real, de que nós somos mais eficientes para gerir. E o presidente Lula, que será sempre um candidato muito forte, faço também essa avaliação pessoal, mais ou menos, dependendo do que ocorrer daqui por diante, ele terá que ser um candidato Lula diferente do que foi o último Lula para ganhar as eleições. Ele vai ter que entrar nos problemas. Não há mais espaço também para o messiânico, novamente, que propõe a solução de todos os nossos problemas apenas com boas intenções. Ele terá que comparar a sua gestão na área da saúde com a gestão que o PSDB fez, na área de segurança, enfim, terá que ser um Lula diferente para disputar com chances as eleições. Nós, do PSDB, vamos ganhar as eleições? Não sei, mas nós teremos um candidato altamente competitivo. Porque se nós não temos uma grande estrela, Maurício, se nós não temos uma grande estrela, nós vamos ter um candidato ancorado numa proposta de gestão mais eficiente. O PSDB não vai fazer do programa dele em maio o que o PFL fez com o César Maia? Não, essa receita pode servir ao PFL. Não vai ser em cima de um governo, de um candidato. Não é a minha opinião, não deve ser. Até porque essa questão não está madura dentro do partido. Felizmente o PSDB tem nomes altamente qualificados, obviamente tiro o meu dessa avaliação, mas tem nomes altamente qualificados para empunhar essa bandeira da eficiência da gestão. O que nós temos durante esse ano é que mostrar à sociedade brasileira que nós temos melhores quadros e melhores condições de enfrentar os problemas do Brasil do que os que estão no poder, sem qualquer ataque pessoal. Quais são os nomes que o senhor põe na lista? Eu vou insistir no tema. O seguinte, o senhor fala da candidatura à presidência da República como se fosse algo pecaminoso. E é perfeitamente compreensível que um político, principalmente do seu nível, ambicione isso. Eu faço uma pergunta muito mais modesta. O senhor pretende algum dia ser candidato a presidente da República? E eu vou te responder de forma muito modesta. Se as circunstâncias, o que eu acho difícil que ocorra, permitirem não uma aventura, como diz o doutor Tancredo, mas um risco calculado, pode ser que isso ocorra. Olha, e você também, mais uma vez, muito sincero, como tem sido, né, o tempo inteiro, não é mal que o governador de Minas seja lembrado. Tradicionalmente isso ocorre. Nós não temos, respondo a você e ao Josemar, que buscar, porque alguns dos nossos companheiros quiseram isso alguns meses atrás, buscar na receita de um outro partido, do PFL, por exemplo, algo que é legítimo, serve ao PFL, até interessante para o PFL se colocar no processo, tentar viabilizar o nome, mas nós temos que ter tranquilidade, sabendo que nós governamos 8 anos o país, temos uma grande experiência de gestão, governamos 7 estados brasileiros, praticamente metade do PIB, metade da população brasileira, e temos o que mostrar. Governador. E vou aqui na Tereza, que já me fez uma provocação, você foi para a Tereza? Você falou que tem muitos nomes. Eu não vejo tantos assim. Quais são os que o senhor coloca? Pela ordem hierárquica, eu vou dizer. Presidente Fernando Henrique Cardoso, tá vendo? O Maurício já está sabendo antes de mim. Presidente Fernando Henrique é um nome altamente qualificado. O senhor acha que ele vai ser candidato? Olha, eu não descartaria, até porque eu acho que ele próprio não descarta e é absolutamente legítimo, que dependendo das circunstâncias, ele seja um nome que o PSDB tenha para apresentar. O governador Alckmin certamente é um grande nome. O prefeito José Serra, que vem me pegar daqui a pouco para jantar aqui em São Paulo, não sei se está em campanha, mas é também um nome que o partido tem. Tem problema, né? O senador, todos têm problemas, mas todos têm potencial. O senador Tasso Gereissati é um nome, temos aí o governador de Goiás, Marconi Perillo. O PSDB, é a minha opinião pessoal, e não é unanimidade isso no PSDB, mas eu acho que nós temos que construir uma proposta, um projeto para o país que demonstre que nós temos melhores condições de governar do que os que estão no governo. Nossa questão não é pressa em lançar um nome, é porque os nossos nomes são amplamente conhecidos. É verdade que o senhor outro dia estava conversando com o ex-presidente Fernando Henrique, ele saiu, aí de repente voltou, lembrou de alguma coisa e disse para o senhor, olha, Aécio, eu sou só 4 anos. Mas o Fernando Henrique é um grande frasista, não é? E muito bem humorado. Mas isso não é uma outra coisa também, sabe, Mark, que está faltando um pouco falta na política, voltando um pouco agora a Tancredo, mas do lado positivo, o bom humor, sabe, a estratégia, a política, sabe, colocada na dimensão adequada dessa expressão. Eu sinto, talvez por ter convivido, vocês, acho que todos aqui convivemos de alguma forma naqueles momentos. O senhor já está apoiando o Fernando Henrique? Que falta faz, aquele tempo mesmo em que Ulisses e Tancredo se amavam e se temiam mutuamente, em que o Brizola dava um recado achando que estava falando para o Sul, o Tancredo respondia, enfim, quase que por sinais lá de Minas Gerais. Falta isso um pouco, o simbolismo, a política feita por sinais. As coisas estão hoje muito cruas, muito no de peito aberto. Eu acho que está faltando um pouco de
qualidade na articulação política do Brasil hoje. O senhor mencionou os bons resultados da administração de Minas Gerais, e o maior número de perguntas que eu tenho aqui são 5 perguntas de telespectadores, abordam um tema que o senhor não citou, que é a questão da educação. André Gontijo Avelar, de Divinópolis, professora, pergunta como é que o senhor vê o profissional do magistério hoje em dia, já que antigamente o salário correspondia a quase 5 mínimos e hoje não chega a 2,5, se há políticas de valorização do ministério. Nilce Pereira Gavão, de Muriaé, professora, se o senhor não concorda com a afirmação do apresentador da Globo, Pedro Bial, que disse em rede nacional que 3 coisas podem concentrar o Brasil: educação, educação, educação. Assina embaixo do que o Pedro Bial disse. E diz que os professores da rede estadual mineira sofrem uma verdadeira humilhação social por conta dos salários baixos. Sandra de Castro, de Juiz de Fora, comerciante, pergunta como é que o senhor faz tanta propaganda sobre educação se há 11 anos o profissional dessa área não recebe aumento. Gleicerson Gonçalves da Silva, de Capim Branco, Minas Gerais, professor, qual é a posição do governador em relação ao salário dos professores? E Adriana Gomes, de Belo Horizonte, o que é que o senhor tem a dizer sobre a educação, se as carteiras estão quebradas, faltam materiais e o salário dos professores é baixo? Você esqueceu o Gamariel, que é o presidente do sindicato é verdade. Lá de Itajubá. Estamos aqui, Gamariel Cardoso dos Santos, coordenador-geral do Sindicato dos Professores de Itajuá, porque os professores não têm reajuste há mais de 10 anos, com vantagens reduzidas e sem poder gozar de férias. Estou achando até amenas as manifestações, mas é uma oportunidade extremamente positiva para que eu diga que não tem fórmula mágica. Dar o aumento não é difícil para nenhum governante. Muitas vezes é difícil pagar o aumento. Minas não cometerá nenhuma irresponsabilidade nessa área. Mas esses professores e professoras, companheiros nossos de Minas que se manifestam aqui, são testemunhas do processo que nós estamos vivendo em Minas, inclusive na educação. Minas Gerais, há muitos anos, não pagava o 13º salário em dia. Não dá para falar em aumento, você não consegue pagar o 13º salário. Hoje, em Minas Gerais, todos os servidores do Estado, os professores, inclusive, recebem no dia 10 de dezembro, integralmente, o 13º salário. Existia um passivo enorme do Estado com os professores, em especial, chamado verbas retidas, de cerca de 50 milhões de reais. Todas elas pagas nesses primeiros 2 anos. Em Minas, se recebia os salários, Marco, até o dia 26 do mês seguinte ao mês trabalhado, praticamente com um mês de atraso. A Constituição, que jamais havia sido cumprida até aqui, estabelecia que esse pagamento deveria ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Hoje, em Minas Gerais, isso ocorre. Todos os servidores de todos os níveis, sem escalas, recebem até o 5º dia útil. Mas a educação é a base do nosso esforço de transformação do Estado. E a questão do reajuste, nos limites do que o Estado poderá fazer, ocorrerá. Até porque a educação é a prioridade também para reajustes agora. Mas, repito, isso será feito com grande responsabilidade. E os professores que participam do programa, eu agradeço a audiência, são testemunhas de que nós fizemos já, com os parcos recursos que temos, algumas questões absolutamente inéditas e, a meu ver, também sinalizadoras para o país. Minas, Marco, é o único dos 27 estados brasileiros que recebe as crianças não com 7 anos, como todos os outros estados, sem exceção, mas com 6 anos no ensino fundamental. A alfabetização em Minas é feita agora com 2 anos. Achamos que vamos ter alunos mais capacitados no futuro. Minas foi o único dos estados brasileiros que ofereceu aos seus alunos do ensino médio, com recursos próprios, livros didáticos. Eu fiz essa entrega no início do ano para um número, praticamente todos os estudantes da rede pública de ensino médio. Ano que vem aumentaremos ainda mais essa oferta. Então, estamos fazendo investimentos tanto na parte, vamos dizer, de respeito ao servidor, de respeito ao professor, superando os passivos que nós tínhamos para entrar agora na possibilidade de darmos algum reajuste, como estamos investindo na qualidade da educação para que Minas volte a ser referência nacional, o que já foi no passado e hoje deixou de ser. Governador, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Roda Viva, que também tem em nossa plateia o engenheiro Bruno Moura Rocha, José Luiz Godinho, professor e advogado, e Ariovaldo Ferreira, presidente da ADEDO Contact Center. A gente lembra que o Roda Viva desta noite estará disponível em DVD já amanhã, pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 011 3081 3000 e por este telefone e por este endereço eletrônico você pode encomendar qualquer programa Roda Viva que receberá o programa em DVD numa edição exclusiva. A gente volta já já.
Há quem veja em Aécio Neves, governador de Minas, traços do temperamento de seu avô. Tancredo Neves teve uma carreira pública marcada mais pelo temperamento, pela capacidade de articular e negociar, do que por capacidade administrativa. Tancredo soube dar tempo ao tempo e mudar quando o país mudava. Perseguido pelo regime autoritário do Estado Novo em 1937, aproximou-se de Getúlio Vargas em 1953, assumindo o Ministério da Justiça. Na crise que antecedeu ao suicídio do presidente, pediu autorização para prender o ministro da Guerra. Horas antes de morrer, Getúlio deu a Tancredo a caneta de ouro que usou para assinar a carta-testamento deixada à nação e que hoje está com Aécio. Depois do golpe de 64, Tancredo votou contra o nome do general Castelo Branco para presidente, ao contrário de JK, entre outros. Mas na luta pela abertura política, pregava a conciliação nacional sem radicalismos. Pregava também a paciência e a moderação. Chegava a parecer frio e calculista, mas tinha bom humor e ironia fina. Era o estilo Tancredo, a moda mineira, que marcou sua presença em cada crise do poder. Governador, eu conheci Tancredo Neves já no fim da vida dele, infelizmente, né? Por circunstâncias da profissão. E então não sei como é que era o Tancredo jovem. Agora, fico pensando no seguinte, a atitude que o senhor tem em relação ao governo Lula, que é às vezes de crítica, às vezes de apoio, aproxima, afasta, tem a ver com o temperamento do Tancredo? Quisera eu poder ter dado, né, as qualidades que Tancredo tinha no seu temperamento, no seu conhecimento sobre o país, né, e na sua capacidade de articulação. Né? Estou longe disso, Marco. Mas eu sou um homem do meu tempo, se você me permite uma autodefinição. Né? É claro que eu busco sempre estar me inspirando, sobretudo na questão comportamental, em Tancredo e tantos outros brasileiros, mas eu enfrento dia a dia os desafios desse meu tempo. Como é que o senhor enfrenta o governo Lula? Então, olha, eu sou oposição ao governo Lula, o que não quer dizer que eu não respeite o presidente. Eu acho que a história do presidente Lula é uma história, pessoal, absolutamente irretocável. E nós devemos, como democratas, compreender a importância da eleição do presidente Lula. E eu compreendo isso. Mas isso não me inibe de fazer críticas a ações do governo que eu considero absolutamente impróprias. Por exemplo? Vou a duas delas que são, a meu ver, fundamentais e na base dos problemas que o presidente vive. O governo foi montado na lógica equivocada, na lógica da solidariedade aos amigos. Não é possível, num tempo de dificuldade de gasto como a que nós temos hoje, assistir, aí essa matéria está nos jornais de ontem ou de hoje, quase que dobrar o número de cargos de confiança no governo federal à disposição da classe política ou dos seus aliados. Então, existe algo no governo do presidente Lula que me preocupa, porque ultrapassará o seu governo e aí sim com prejuízos graves ao país, que é o aparelhamento da máquina estatal. A colocação de pessoas sem a qualificação adequada. Eu não vou apenas no nível ministerial, não, porque isso já é cantado em verso e prosa pelo país inteiro. Mas eu vou na máquina pública, naqueles que tocam a máquina. Um amigo meu me disse outro dia algo que é adequado. Ele disse, olha, o governo do PT tirou as pessoas que sabiam fazer, colocou as que não sabem e as que saíram não ensinam as que sabem. Eu sou até um pouco beneficiário disso, porque eu tenho hoje em Minas algumas dezenas de técnicos de todos os níveis altamente qualificados que foram extirpados, que foram tirados dos seus cargos, porque havia aquela sombra de que pudessem ter alguma simpatia ao PSDB e muitos deles eram técnicos altamente qualificados. Esse é o equívoco que eu acho que o presidente já reconhece hoje e está numa camisa de força para diminuir esse Estado gigante que ele montou. E do outro lado é a articulação política, porque o presidente iniciou o governo, sobretudo a sua base, os seus articuladores, fragilizando os partidos. Eu diria até mesmo desmoralizando alguns dos partidos políticos, patrocinando uma dança de cadeiras, patrocinando uma movimentação artificial que fez com que ele agora perdesse, inclusive, o controle sobre as bancadas. No momento em que o presidente tinha a autoridade e a condição de propor reforma política, inclusive com o nosso apoio, ele preferiu ceder aos partidos ou parte dos partidos aliados, construindo uma maioria artificial e está pagando hoje, infelizmente, um preço caro em relação a isso. Portanto, são críticas absolutamente adequadas. E na base, Marco, me permita dizer isso aqui agora ao final, na base de todos os problemas que nós temos hoje no Brasil, está um outro, que é a apropriação absurda de receita tributária hoje nas mãos da União.
O Brasil vive a maior concentração de receitas tributárias nas mãos da União da nossa história republicana. Governador, A federação é hoje apenas uma expressão vazia e sem correspondência na realidade de estados e municípios. Governador, desculpe, mas a carga tributária aumentou 10 pontos percentuais na relação com o PIB, foi no governo do Fernando Henrique. É verdade que ela continuou subindo no governo Lula, mas um tucano precisa ressalvar isso. Olha, eu tenho feito, Tereza, quando faço essa crítica, você a conhece, porque eu tenho, enfim, dito que a refundação da federação é a nossa grande prioridade. Eu tenho dito sempre por dever de justiça que isso não se iniciou no governo do presidente Lula, acelerou-se. E vou te dar um dado. Você sabe que o IPI e o Imposto de Renda são os impostos compartilhados com estados e municípios, que constituem a cesta a ser repartida com estados e municípios. As contribuições são os impostos com outro nome, que são apropriados exclusivamente pelo governo federal. Foram inventadas no governo passado. Vamos lá, em 1980, vamos lá, eu vou te dar um dado que é a realidade de hoje e não faz injustiça com ninguém. Em 1988, a soma das contribuições representavam 11%, portanto, as contribuições apropriadas exclusivamente pela União representavam 11% do total que era arrecadado com a soma de imposto de renda e de IPI. Tá? Do governo do Fernando Henrique, de 1994 ao ano de 2002, nós saímos, 94, essa apropriação já era de 90%, a comparação já era 90%, contribuições significavam 90% da soma de IPI e de imposto de renda. No governo do presidente Fernando Henrique, em 8 anos, com 5 grandes crises internacionais, subiu 10% essa participação. Em 2002, no final do governo do presidente Fernando Henrique, a soma das contribuições era exatamente igual à soma de imposto de renda e de IPI. No governo do presidente Lula, em 2 anos apenas, hoje a soma das contribuições representa 120% da soma do IPI e do imposto de renda. Eu posso te fazer essa comparação também com o ICMS, que é arrecadado no país inteiro, onde o crescimento foi parecido. Então, esse processo se inicia a partir de 1988, ele agrava-se no governo do presidente Fernando Henrique, mas ele tem um salto absolutamente estrondoso nesses primeiros 2 anos e extremamente preocupante, Tereza, porque essa fragilização de estados e municípios, ela vem também com uma consequência administrativa perversa, que é a submissão, principalmente de unidades federadas mais frágeis. Não é o caso de Minas Gerais, não é o caso de outros grandes estados. Mas eu percebo hoje que, e você também percebe, como você que acompanha tão atentamente a cena política, que já começa a haver alguma movimentação, inclusive partidária, de governadores e mesmo de outras lideranças políticas de estados que estão fragilizados para partidos da base do governo. Eu queria lhe perguntar, há espaço nesse período agora que se segue para um acordo sobre a reforma tributária, que é a parte que falta ser votada lá, digamos, é uma reforma que interessa aos estados e interessa ao governo Lula, pode ser talvez o único objeto de convergência neste governo interessa ainda. ao país, Tereza. E eu volto rapidamente ao passado para te dizer que as principais matérias aprovadas nesse governo, lá atrás, início da reforma previdenciária, reforma administrativa, e o início da reforma tributária, só passaram porque a oposição deu os votos necessários a essas matérias, porque eram importantes para o país. Voltará a ocorrer agora na reforma tributária. O presidente Lula tem uma grande vantagem, Tereza, sobre o presidente Fernando Henrique, pelo menos uma grande vantagem, que ele nos tem, a nós do PSDB, na oposição e não o PT. Porque nós temos sabido cobrar as ações do governo que precisamos cobrar, mas temos sabido não votar contra o país. Essas reformas que nós aprovamos agora, com o apoio do PT, eram as mesmas que eu em 4 anos como líder do PSDB propus, em 2 como presidente da Câmara tentei encaminhar, e o PT sequer aceitou discuti-las. A reforma tributária que está aí, a reforma tributária é um certo exagero, é a reforma do ICMS, talvez como uma solução para a questão da Lei Candir. É algo que interessa ao país e por isso mesmo terá o apoio dos governadores, porque se depender apenas da base de sustentação e do partido do presidente, certamente ela não será. Governador, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do que está acontecendo na Câmara Federal. O senhor mencionou a dificuldade na articulação política do governo atual, do governo federal. Eu gostaria que o senhor, como ex-presidente da Câmara, que viveu com certos problemas que existem mesmo nas relações políticas do Congresso, que o senhor analisasse o que está acontecendo, porque para muita gente o que está acontecendo hoje é muito grave em relação à postura que determinados deputados, determinadas lideranças têm tomado publicamente. Na verdade, eu acho que existem 2 fatores aí fundamentais, Alexandre. O primeiro deles, o governo e a sua base subestimou a capacidade de articulação do Congresso. Escolheram um candidato, um homem correto,
a meu ver, né, preparado para o cargo, mas que atendia fundamentalmente a uma situação de São Paulo. Ele não houve a preocupação naquele instante de observar se esse nome era um nome palatável para a maioria do parlamento. Essa é uma questão que levou, a meu ver, ao resultado que nós chegamos. A outra, que é anterior a essa, e eu já a ela me referi, Alexandre, foi o desprezo do governo para com os partidos políticos. Nunca houve, por mais que um partido que esteja no governo tenha ali as suas preferências, estimule um ou outro parlamentar em função das suas dificuldades locais a se movimentar para um partido da base, nunca houve um estímulo tão descarado, tão aberto a que partidos oposicionistas perdessem parlamentares. O PSDB perdeu 20, a FL ter perdido 20 e poucos parlamentares no início do governo para partidos da base. Isso significou o quê? A desmoralização dessas lideranças. E o Congresso, a Câmara em especial, Alexandre, precisa ter referência. Precisa-se saber quem é aquele interlocutor que fala em nome do governo, quem é o homem com quem se negocia. O governo perdeu isso, está tentando reorganizar agora a partir da perda da presidência da Câmara. Eu me lembro que no nosso tempo eu era presidente da Câmara, o Arnaldo Madeira, hoje secretário de governo de São Paulo, era o líder do governo. Os líderes aliados sabiam com quem conversar, a oposição sabia quem eram as pessoas que procurava. Hoje a impressão que eu tenho é que não há uma referência consolidada, que tenha respaldo para encaminhar as negociações e para construir as votações. Eu prevejo um ano daqui por diante, até o início do ano que vem, de muitas dificuldades para o presidente da República nessa articulação congressual. Porque todo governo, Alexandre, tem pelo menos 2 momentos. O primeiro é o momento das atitudes, é o momento do planejamento, de tomar as medidas. O segundo é de colher os frutos dessas medidas. Quem não tomou as medidas nos primeiros 2 anos, agora talvez não tenha a mesma capacidade de tomar as medidas necessárias, a organização, inclusive, da sua base parlamentar. A reforma política, tão propalada na campanha eleitoral, ela perdeu espaço por uma razão, a mesma razão pela qual nós não conseguimos votá-la lá atrás, e faço também aqui essa meia-culpa. Por quê? Porque os partidos aliados do governo não têm interesse nessa reforma. O governo submete, portanto, algo absolutamente fundamental para o país, para a estabilidade do quadro partidário, a sua conveniência política. E já estamos assistindo, desde já, a uma grande montagem, a meu ver, do palanque para as próximas eleições. A meu ver, de forma absolutamente precipitada. Governador? Por parte do governo federal, com indicações, com nomeações de figuras de Brasília ou do Paraná que ajudam a compor o palanque do presidente Lula. O senhor fala em apadrinhamento e aparelhamento na questão da estrutura do governo aí. A gente sabe que o ministro Zé Dirceu está conversando muito com o gabinete dele, conversando muito com o professor Vicente Falcone, que foi um dos ideólogos do choque de gestão lá em Minas, que é do Instituto de Desenvolvimento Gerencial. E que teve no início uma grande oposição do PT. O senhor acha, sem essa oposição light que o senhor faz aí, que tem toda uma necessidade de relação com o governo, principalmente com o ministro Palocci, que é avalista de vários empréstimos, mas o senhor acha que o governo do PT não tem gestão? O governo federal? Está longe de ter gestão, José. Eu acho que a pouca crença do governo, pelo menos no início, da necessidade de se organizar, de enxugar a máquina, está também, uma das raízes do problema que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo com alegria o ministro Zé Dirceu incorporando no seu discurso o choque de gestão. Lamento que, por enquanto, esteja apenas no discurso. Tomara que essas conversas com o professor Falcone, ou mesmo com membros do governo, mostrem ao governo federal que gestão é absolutamente essencial para se investir mais em saúde, para se investir mais em saneamento. Vou te dar um dado, Josemar, grave. No ano de 2004, o que o governo gastou em cargos e funções públicas, claro que não foram todas criadas pelo governo, eu estou me referindo à União, somando aí Legislativo e Executivo, mas obviamente a maior parcela do governo federal. O que gastou em cargos, comissionados, em toda a estrutura de função e de cargos do governo, foram 10 bilhões de reais, exatamente o que o governo gastou em investimento. E nós assistimos aí, todos nós estamos lendo jornais, o crescimento dos gastos do governo, seja com esses cargos comissionados, seja com o custeio das viagens, seja com terceirização, é algo que vem na linha inversa ao que precisa ser feito hoje. E aí eu vou tomar liberdade, direção, de dizer o seguinte: Minas nisso está assim, sem modéstia alguma, porque não é uma construção individual, é coletiva, está dando exemplos, que era bom que pelo menos nesse aspecto específico do enfrentamento da questão gerencial, o governo buscasse inspiração. Governador, última pergunta de Leandro Sangi, eu sei que dá para responder rapidamente, ele é aposentado de Belo Horizonte. Diz o seguinte: numa entrevista à Rede Minas, certa vez o senhor disse que uma mulher e uma esposa não caberia na sua vida política.
O senhor ainda mantém essa posição? Não, eu nunca disse uma coisa dessa. Olha, o que eu posso ter dito é o seguinte, é que eu não submeteria a minha vida e a minha felicidade pessoal às circunstâncias políticas. E Minas, olha, mostrou que é muito menos conservadora do que de fora alguns acham que pode ser. Eu venci umas eleições, essas últimas eleições, com 9 candidatos, em primeiro turno, com cerca de 60% dos votos, solteiro. Se um dia acontecer, e tomara que ocorra, eu pretendo sim ter mais filhos, pretendo me casar, mas apenas não vou fazer disso um instrumento, enfim, por causa de outros voos políticos. Se eu depender disso para ir a outro lugar, vocês vão me encontrar sempre em Minas Gerais. Não, no Rio de Janeiro. Também. Rio de Janeiro, governador. Também. E é uma outra bobagem, sabe, Eliana? É uma outra coisa que ainda, enfim, persiste. Eu tenho minha filha que mora no Rio, que é a maior alegria da minha vida. Fui criado boa parte da minha vida lá e vou sempre que posso, menos até do que gostaria. Mas eu acho que o correto é sempre nós sermos cobrados pelos resultados. E eu acho que Minas, segundo a Vox Populi, diz que 90% da população está satisfeita com o resultado entre Minas e Rio de Janeiro, do governador. Entre Minas e o Rio de Janeiro, uma paradinha no Roda Viva não é mau negócio. Agradeço a sua entrevista, aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e voltaremos na próxima segunda-feira com uma entrevista do rapper MV Bill. Uma ótima semana e até lá.